Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos hoje aprender a fazer uma rosinha bem linda como essa. Bem detalhada, apesar de ser uma rosa simples, uma rosa toda colada, ela não é aramada, mas quando coloca no arranjo, ela fica muito linda. Para fazer essa rosa, eu não vou fazer com aquela cor clara, eu vou fazer uma rosa vermelha, porque é para um projeto que eu já tenho aqui. Vou usar o silicone para marcar as pétalas e esses cortadores. Hoje eu tenho um cortador de pétala, que é esse de metal. Mas antes eu já fiz muita pétala só com um cortador circular. Vou usar também o pincel para estar polvilhando amido de milho e o arame floral. Vou utilizar também o rolinho para abrir a massa e a nossa colinha de CMC. Depois eu vou gravar um videozinho só fazendo essa cola para vocês. Aqui eu tenho uma coxinha que já tá seca, que foi feita outro dia. Não dá para fazer a rosa fazendo a coxinha no mesmo dia. Tem que fazer no dia anterior para ela já ficar seca no dia que a gente for aplicar as pétalas. Eu começo aplicando amido de milho na minha bancada e nas mãos para a pasta não grudar nas minhas mãos. Aqui eu estou usando a Easy Paste, que eu já tenho outro vídeo no canal ensinando como é que se faz essa pasta, os ingredientes e tudo mais. Lembrando que a receita eu disponibilizo no WhatsApp. Então, eu vou abrir uma pequena quantidade, porque eu vou abrir, não vou abrir todas as pétalas de uma vez. A gente tem que ir abrindo as pétalas aos poucos, marcando elas e aplicando, porque a rosa ela vai levar muitas pétalas e se a gente for abrir todas de uma vez, a pasta vai secar antes que a gente consiga trabalhar as pétalas para poder aplicar. Essa pasta é muito boa. Ela tem uma elasticidade muito boa. Vocês podem observar que a pasta ela fica com essas manchinhas do amido. Mas não precisa se preocupar porque essas manchinhas elas saem bem facilmente. Só passando a mão de leve, ela já sai. E no final do trabalho, eu utilizo um pincel para fazer uma colorimetria com tinta seca para fazer o acabamento da rosa. E aí já sai essa marca de amido. Vou utilizar primeiro esse marcador redondo. Observem que ele é um pouquinho menor do que a altura da coxinha. É bom a gente observar que a rosa ela é composta, cada camada de pétala, por 3 pétalas. Então, a gente vai estar sempre abrindo de 3 em 3. Essa primeira vai ser só para fazer o biquinho da pétala, aquele espaço mais central da pétala, da flor, aliás, que fica fechado. Então, não precisa fazer marcação com o marcador de pétalas, só se você quiser, mas no meu caso eu não acho que seja necessário, porque é uma coisa que mal vai aparecer. Vai ficar bem fechadinho lá no miolo da flor, então para mim não tem necessidade. Aqui eu cortei o conjunto de 3, os 3 menores vai ser para aplicar no miolo. Eu fiz essas outras 3 já com marcador de metal, mas depois eu vi que ele ficou grande e eu não vou utilizar agora, nesse momento, essas 3 pétalas. Vou deixar para utilizar mais posteriormente. Então, aqui eu tenho a colinha de CMC, já vou aplicando aqui na minha coxinha, a gente chama de coxinha, esse formatozinho. Observe que a gente cola um lado do círculo, a gente cola na coxinha. O outro a gente deixa aberto. Por quê? Esse que a gente deixa aberto, a gente vai encaixar a outra pétala por dentro dela. Observem, a gente vai sempre encaixar uma pétala por dentro da outra. A gente vai encaixando essas pétalas como se elas fossem formar um triângulo. Um em cada lado da coxinha, sendo que um lado sempre vai ficar por dentro de uma pétala e por cima da outra pétala, da pétala que está na frente. Então, aqui, ó, vocês observem que eu passo a cola de CMC mais para baixo da pétala. Eu não vou passar até em cima,
até no biquinho, porque se você passar até no bico, ela vai ficar totalmente fechada. Não vai marcar tanto a presença das pétalas. Então, aqui, ó, você observe que o biquinho ele fica um pouquinho solto para ele ficar com algumas aberturas. Então, aqui eu já tô passando um pouquinho mais de cola de CMC para poder vir colando. Aqui tá a primeira camada de pétala pronta. Agora, vamos para a segunda camada. Vou passando a cola de CMC, observem que eu nunca passo até na ponta da flor. Só dali para baixo. Então, aqui, a primeira pétala, eu colo primeiro lado da pétala, eu colo lá embaixo, não vou colar lá em cima. E deixo a outra aberta, porque eu vou colar a segunda pétala embaixo dessa primeira. Observem como eu estou fazendo. Passo um pouquinho de cola por cima, para poder a primeira pétala colar na segunda que eu fiz. E aqui eu vou colar a última pétala dessa segunda camada que eu tô fazendo. Observem que as pétalas que eu estou colando, eu colo elas com a parte de cima na mesma altura que da primeira camada de pétala. Eu não posso fazer uma camada de pétala mais em cima e depois ir descendo, não. De acordo com que a flor for abrindo, ela vai se abrir e naturalmente vai ficar um pouco mais baixa. Mas essas primeiras camadas, que seria como se fosse um botão de rosa, as camadas elas vão sempre terminar no topo na mesma altura, as camadas de pétala. Aqui eu tô só fazendo um acabamento para as pétalas colarem direitinho no meu botão, que é na minha coxinha. E observem como já tá formando no formato de um botão de rosa. Aqui com mais uma camada de pétala, já fica um botão de rosa bem bonito. Eu dou uma arrumadinha para as pétalas não ficarem muito coladas umas nas outras lá na borda. E aqui eu vou abrir para fazer a minha próxima camada de pétalas. Aqui eu tô fazendo ainda com o cortador circular. Como eu já expliquei, se você quiser, você pode fazer sua rosa, se você não tiver o cortador de pétala de rosa, todo só com o cortador circular. Então, aqui eu abri, venho novamente passando a cola de CMC e colando a pétala na mesma altura das outras. Lembrando de cola a primeira borda e deixa a segunda aberta para encaixar a pétala seguinte por baixo da anterior. Dou uma arrumadazinha na base para ela grudar bem e colar bem. Essa coxinha já foi feita há alguns dias, ela já tá bem sequinha. Tá bem colada no arame floral, para não ter perigo de se soltar. Aqui eu já cortei algumas pétalas já com o cortador realmente de pétala de rosa. O processo continua sendo o mesmo. Camadas de 3... Essa rosa eu vou fazer ela toda com camadas de 3 pétalas. Mas se você quiser uma rosa maior, ainda mais bonita, você pode fazer as duas últimas camadas com 5 pétalas em cada camada. Porque a rosa, ela sempre vai ter essa disposição de camadas com 3 pétalas e as últimas camadas você pode colocar 5 pétalas. Ó, dá pra ver que ela já tá tomando uma forma. Eu enrolo um pouquinho da borda da pétala, para ela ficar com aquele aspecto natural, um pouquinho enroladinho. Aqui vou utilizar esse cortador, que ele é um pouquinho maior que os anteriores. Vou continuar cortando de 3 em 3 pétalas, para fazer as últimas camadas dessa flor. Eu vou fazer agora as camadas um pouco mais abertas, para a nossa flor começar a abrir mesmo.
que eu volto boleando a borda da pétala para ela afinar e ficar bem natural. Somente a borda de cima, que é a parte que vai aparecer. A parte de baixo, que é a parte perto desse biquinho, de que fica na parte de baixo da rosa, eu faço algum movimento circular para ela ficar um pouquinho fundinha. Ó, observem que eu tô fazendo em todas. Para ela ficar um pouquinho côncava, para ela encaixar melhor naquela parte de baixo. Ficar com um aspecto mais natural. Aqui eu tô marcando, essa daqui, como são as pétalas que vão ficar um pouco mais abertas, aí eu já acho legal você fazer com um marcador de pétala, que ela fica com aquela texturazinha da pétala de rosa natural. Se você também não tiver, também dá pra fazer uma rosa bem bonita. Mas aí eu coloco ela pra secar em colheres ou em alguma forminha que tenha esse formato côncavo, para poder ela pegar aquele formatozinho da pétala. Eu vou deixar aí poucos segundos, é só o tempo de eu preparar essas outras, que aí eu já vou tirando da colher e já vou aplicando lá na nossa rosa. Vou fazer o mesmo processo de enrolar as pontinhas das pétalas. E aí agora eu vou começar a colar. Vou colar. Observem mais uma vez. Eu passo cola somente do meio para baixo. Aqui as pétalas elas vão começar a abrir e elas não vão ficar tanto mais uma por baixo da outra. Então elas vão ficar mais ou menos uma ao lado da outra, não uma por baixo da outra. Outra coisa, você sempre quando você for colar a pétala, você cola observando a disposição das pétalas anteriores. Observem, você cola ela na junção entre onde as outras duas pétalas estão se encontrando. Então, aqui já tô finalizando a primeira camada das pétalas abertas. Esse formato côncavo que a gente faz serve para ele ficar bem nesse formatozinho que encaixa embaixo. E aí eu não vou passar cola até em cima, né? Porque a intenção aqui é que a pétala ela fique aberta. Se eu passar cola até em cima, obviamente ela não vai conseguir abrir porque vai ficar colado na pétala de cima. Então eu vou colando mais a parte de baixo. Observando bem os cantinhos, se ficaram bem colados. Vou começar agora a colar a última camada das pétalas abertas. Novamente serão só 3 pétalas. Se eu quisesse que essa rosa ficasse mais realista, eu iria aplicar uma camada com 5 pétalas por fora, então ela ficaria bem mais bonita. Então, essa é a última camada da parte das pétalas que estão abertas. Eu vou fazer agora a camada maior. Observem, aquele era o tamanho que eu estava fazendo, que era o segundo tamanho. O primeiro tamanho foi aquele cortadorzinho circular. O segundo tamanho foi esse que eu estava utilizando agora, para fazer as duas últimas camadas que eu fiz agora de pétalas. E com esse cortador maior, eu vou fazer a última camada de fora, que é a maior camada com as pétalas de rosa.
Vou seguindo o mesmo processo, afinando as bordas com boleador e dando uma pressionada no centro, na parte inferior, para ela ficar um pouco côncava. Eu faço isso e deixo descansar na colherzinha, para ela pegar um pouco o formato. Essa rosa, enquanto eu preparo as pétalas, eu deixo ela fincada no isopor em pé. Que é porque se eu deixar ela deitada, vai perder o formato, vai amassar e perder o formato das pétalas, vai ficar deformada a rosa. Então, eu deixo ela secando em pé, ou então eu posso deixar ela secando pendurada de cabeça para baixo. Você faz um ganchozinho com o arame floral e aí você pendura ela de cabeça para baixo.